A chuva estava fria, mas as palavras de seu ex-marido eram mais frias. Selene Cartwright estava acostumada a ser invisível. Depois que um divórcio amargo a deixou sem nada, ela era apenas um fantasma assombrando as margens de uma vida que ela uma vez conheceu. Seu ex, Mark, agora um executivo de sucesso, adorava lembrá-la disso. Ainda sozinha, Celine, ele zombava. Ninguém quer mercadoria danificada. Ele riu na cara dela, seguro em sua nova vida até a noite do Metropolitan Gala. Essa foi a noite em que uma mão pegou a dela, uma mão pertencente ao bilionário mais evasivo da cidade. E na frente de todos, ele não apenas a reconheceu, ele a chamou de sua noiva. A campainha da cafeteria tilintou, um som alegre que parecia um insulto pessoal a Selene Cartwright. Significava outro cliente, outro sorriso falso, mais alguns minutos presa no purgatório perfumado de café a vapor de sua vida pós-divórcio. Ela uma vez curou arte para a Vidian Gallery. Agora ela curava arte de latte e mal. Seu turno havia terminado. 8 horas de espuma e vapor a deixaram cheirando levemente a leite queimado. Ela apertou seu casaco fino. O vento de novembro do pavimento era brutal, cortando seus jeans. Ela manteve a cabeça baixa, uma postura familiar de derrota. Bem, se não é Celine. A voz a atingiu como um tapa físico. Era suave, confiante e pingando com o tipo de crueldade casual que ela conhecia melhor do que seu próprio batimento cardíaco. Ela levantou o olhar. Mark Denton, seu ex-marido. Ele não estava apenas sobrevivendo. Ele estava prosperando. Seu terno era uma obra-prima feita sob medida de lã de carvão escuro. Seus sapatos refletiam o céu cinzento como obsidiana polida. E seu relógio, aquele que ela havia argumentado contra como muito extravagante quando eram casados, brilhou sob a luz da rua. E ele não estava sozinho. Pendurada em seu braço estava uma mulher que parecia ter sido montada em um laboratório com o propósito específico de fazer outras mulheres se sentirem inadequadas. Ela era toda ângulos afiados, cabelo brilhante e tédio sem esforço. Essa deve ser Tinsley Latimore, as herdeiras de transporte com quem Mark estava lá apenas fazendo networking durante os últimos 6 meses de seu casamento. Mark, Selene disse. Sua voz era um rangido seco. Ela desejou que o pavimento se abrisse e a engolisse. Tinsley, querida, Mark disse, não tirando os olhos de Selene. Esta é minha ex-esposa. Sim, a ex-esposa, aquela que pensava que história da arte era um caminho de carreira viável. Tinsley deu a Selena um olhar que era menos um olhar e mais uma avaliação de espécie. Foi um olhar que captou as botas gastas de Selena, seu cabelo crespo e molhado pela chuva, e a fraca mancha de café na manga do casaco. O nariz perfeitamente esculpido de Tinsley enrugou. Oh, Celine está trabalhando naquela pequena cafeteria agora. Não é mesmo? Mark sorriu, um amplo e predatório flash de branco, mantendo-se ocupada. Bom para você, é importante ter hobbies. Cada palavra era uma picada de agulha projetada para desinflar. Celine apenas ficou ali, sua sacola de lona de repente parecendo pesada com seu único e triste conteúdo. Um livro da biblioteca e uma barra de granola pela metade. Tenho que ir, Mark. Tão cedo? Ele se colocou diretamente em seu caminho, forçando-a a parar. Ele se inclinou, baixando a voz para um laço conspiratório. Você sabe, Soph, eu quase sinto pena de você. Quase. Olhe para você. Você se abandonou completamente. Eu te fiz um favor. Sério, te libertei. Por favor, saia do caminho, Mark. É isso que você está vestindo para o grande evento da noite solitária em casa? Aquele casaco? Deus, isso é deprimente. Ele riu e Tinsley soltou uma risadinha aguda ao lado dele. Ainda sozinha, Celine? Devo dizer que não estou surpreso. Quer dizer, quem iria querer isso? Ele gesticulou vagamente para todo o seu ser. Ninguém quer mercadoria danificada. Você é a notícia de ontem. Mercadoria danificada. A frase ecoou no espaço oco em seu peito.
Esta era a rotina dele. Ele a encontrava, ele cutucava, ele provocava, e ele ia embora sentindo-se mais alto. Ele precisava ver o fracasso dela para sentir seu próprio sucesso. Estou feliz por você, Mark. Ela mentiu, as palavras com gosto de cinzas. Você conseguiu tudo o que queria. Sim, eu consegui, ele disse, seu sorriso se apertando. Ele passou uma mão possessiva pela manga com acabamento em pele de Tinsley. A família de Tinsley estará anfitriando a mesa deles no gala de benefício da fundação na próxima semana. Estaremos sentados com o prefeito e você estará... Bem, você estará aqui preparando o leite a vapor. Ele finalmente se afastou. Tenha uma boa noite, Celine. Ele gritou enquanto eles se afastavam. Tente não congelar ou, você sabe, faça o que quiser. Selena não se moveu até que o riso deles tivesse desaparecido quarteirão abaixo. Ela não chorou. Chorar parecia um luxo, um gasto de energia que ela não podia pagar. Em vez disso, um nó frio e duro de algo que ela não sentia há anos começou a se formar em seu estômago. Não era apenas tristeza, era raiva. Ela caminhou para casa. As 10 quadras até seu pequeno apartamento no 5º andar, sem elevador. O apartamento estava frio. Ela não podia pagar para ligar o aquecimento acima de 60. Ela comeu sopa enlatada em pé sobre a pia e olhou para o aviso de despejo em sua geladeira. Era o 3º. Os trabalhos de consultoria de arte freelance haviam secado e o salário da cafeteria mal cobria as contas. Mark estava certo. Ela estava sozinha. Ela estava falhando. Ela era mercadoria danificada. Ela olhou para o elegante convite em relevo preso ao seu espelho. Havia chegado há 3 dias, uma piada cruel do universo. Era para o gala de benefício da fundação. Seu antigo chefe na Vision Gallery, talvez por pena, ainda a tinha na lista para convites da indústria, o que significava um ingresso de $500 em pé que ela não podia pagar. Ela estava planejando jogá-lo fora. Agora, olhando para seu reflexo, o rosto pálido, os olhos cansados, a fraca mancha de café que não saía, ela o pegou. Mark estaria lá, rindo, vencendo. Celine olhou para o aviso de despejo, depois de volta para o convite. A raiva em seu estômago queimou mais forte. Não. Ela sussurrou para o quarto vazio e frio. Desta vez não. Ela não tinha um plano. Ela não tinha dinheiro, um vestido ou um acompanhante. Mas pela primeira vez desde que ela assinou os papéis do divórcio, ela tinha um motivo. Ela não o deixaria ter a última risada. Ela não seria mercadoria danificada. Ela só precisava de um milagre. Ou, na falta disso, uma oportunidade. A oportunidade, como se viu, cheirava a trufas em desespero. O milagre de Selene não havia chegado. O gala era em 2 dias, e ela não estava mais perto de ir do que de voar. Ela havia, em um momento de puro e cego pânico, ligado para sua antiga chefe da galeria, uma mulher chamada Patrícia. Selena, que lindo, Patrícia havia dito, sua voz tensa. Patrícia, eu sei que isso é um pedido enorme. O gala da fundação, você não tem por acaso um lugar extra na sua mesa, tem? O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Oh, Celine querida, as mesas custam $25.000. Eu sou uma convidada este ano. Eu sinto muito. Certo, claro. Estúpido da minha parte, Selene murmurou, o calor da vergonha subindo ao seu rosto. Mas, Patrícia disse, animando-se, eu acabei de receber uma ligação frenética. Minha amiga Anne está cuidando do catering para o evento. Anne's Elegant Edibles. Ela acabou de ter 2 garçons se afastando com gripe. É um trabalho de traje de gala para os garçons, mas paga 500 pela noite, em dinheiro. O coração de Selena afundou, depois pragmaticamente subiu novamente. Não era a entrada triunfante que ela havia imaginado. Era a entrada de serviço, mas ela estava dentro. E $500 era metade do seu aluguel.
Era mais do que um motivo. Era uma necessidade. Vou fazer, Selena disse. 2 dias depois, Selene estava em uma cozinha apertada e úmida no subsolo do Metropolitan Museum of Art. O gala havia tomado conta de toda a ala egípcia. No andar de cima, um quarteto de cordas estava tocando. No andar de baixo, Celine estava em um uniforme preto engomado e mal ajustado, tentando equilibrar uma bandeja de taças de champanhe que era mais pesada do que todo o seu corpo. Cartwright, latiu o gerente de catering, um homem estressado com uma prancheta. Você está nos aperitivos, ala C. Não faça contato visual. Não fale a menos que falem com você. Você é papel de parede. Entendido. Entendido, Selena disse, erguendo a bandeja. Ela se moveu pela multidão cintilante e ruidosa como um fantasma. A sala era um mar de joias, seda e precisão cirúrgica. Mulheres com rostos impossivelmente lisos riam com homens que governavam o mundo. Os sapatos de garçonete gastos de Selene, os únicos sapatos baixos pretos que ela possuía, apertavam seus pés. Ela o viu. Mark, ele estava fazendo a corte perto de um sarcófago, Tinsley ao seu lado, radiante em seda vermelha. Ele estava dando aquela risada estrondosa, aquela que ele usava quando estava fechando um negócio ou contando uma piada às custas de outra pessoa. Selena se escondeu atrás de um pilar de mármore, seu coração batendo forte. Papel de parede, apenas seja papel de parede. Ela passou 1 hora oferecendo tartar de atum em um crocante de wonton a rostos que ela reconhecia da revista Forbes. Era um trabalho exaustivo e humilhante. Seu braço doía da bandeja. Finalmente, ela foi enviada para limpar pratos de uma alcova mais silenciosa e isolada. Era um pequeno átrio longe da agitação principal, onde alguns convidados haviam se retirado para uma conversa tranquila. Ela estava recolhendo pratos de sobremesa quando esbarrou em alguém com força. Um prato tilintou e uma torta de limão pela metade balançou precariamente. Oh, meu Deus! Selena ofegou virando-se. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu? Ela estava falando com um peito. Um peito muito largo em um smoking que era tão perfeitamente cortado que devia ter sido costurado nele. Ela olhou para cima. O homem não estava bravo. Ele não estava nada. Ele estava apenas observando-a. Ele tinha olhos escuros e intensos que pareciam estar catalogando tudo. O uniforme barato, a mecha de cabelo solta escapando de seu coque, o tremor em sua mão. Ele era mais velho, talvez no final dos 40 anos, com toques de grisalho nas têmporas. Ele era, Selena percebeu, com um choque devastadoramente bonito, mas não da maneira chamativa que Mark era. Esta era uma quietude poderosa e silenciosa. Minhas desculpas, o homem disse. Sua voz era um barítono baixo e suave. Eu estava no seu caminho. Não, eu sou a única, Selene gaguejou, resgatando a torta de limão. Sinto muito, senhor. Deixe-me pegar um novo, o que quer que o senhor esteja tomando. Ele olhou para o prato em sua mão. Acredito que eu terminei com isso. Obrigado. Ele não sorriu. Ele apenas continuou a observá-la. Uma leve ruga entre as sobrancelhas dele. Certo. Do tipo, eu só vou limpar isso. Ela se sentiu uma completa idiota. Ela não era apenas papel de parede. Ela era papel de parede desajeitado. Ela se virou para sair, mas a voz dele a parou. Você não pertence aqui. Celine congelou. Ele a estava demitindo? Senhor, eu prometo que estou apenas... Não como uma garçonete, ele esclareceu, ainda naquele tom quieto e avaliador. Você está usando o uniforme, mas sua postura está errada. Você está brava. A cabeça de Selena levantou-se. Eu não estou. Sim, você está, ele disse, não sem gentileza. Você está brava. Você está humilhada. E você está observando alguém. Ele sutilmente inclinou a cabeça em direção ao salão principal, na direção geral de onde Mark estava fazendo a corte. Quem é ele? Celine estava tão atordoada. Ela respondeu honestamente. Meu ex-marido.
Ah, um vislumbre de algo. Compreensão. Uma declaração muda cruzou suas feições. Aquele com a risada. Você ouviu. Todos em três alas ouviram. Ele está se esforçando demais. A garota com quem ele está. O dinheiro do pai dela é velho. O dele é novo. Ele está desesperado por aprovação. Selena o encarou. Ele acabara de dissecar todo o relacionamento de Mark e Tinsley em duas frases. E você está aqui? Por quê? Ele perguntou. Para servir a ele miniquiches. Isso parece uma vingança mal planejada. Eu precisava do dinheiro, Selena disse, a admissão queimando sua garganta. E eu acho que eu só queria provar que eu poderia estar no mesmo quarto mesmo se eu fosse invisível. Você é, ele disse categoricamente, não invisível. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez a noite toda. Ele não estava olhando para o uniforme dela. Ele estava olhando para os olhos dela. Era mais íntimo do que qualquer toque. Uma mulher em um vestido verde brilhante apareceu na entrada do átrio. Gregory, aí está você. Eles estão prestes a começar o leilão. Precisamos de você. O homem, Gregory não tirou os olhos de Celine. Estarei lá em um momento. Cynthia, a mulher se afastou apressadamente. Gregory, Celine sussurrou, o nome fazendo sentido. Gregory Preston. Ela não o tinha reconhecido. Ele era famoso por ser reservado. Gregory Preston, o bilionário recluso-chefe da Preston Enterprises. Um homem que comprava e vendia empresas como figurinhas de beisebol. Um homem cujo patrimônio líquido era sussurrado como sendo na categoria de dragão. Tão rico que o unicórnio não cobria. Ele finalmente sorriu. Apenas uma pequena e privada curvatura de seus lábios. Você tem uma mancha, ele disse. O quê? Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para gesticular em sua gola. Café. Acho que foi a mancha desta manhã, aquela que não saía. O rosto de Selena queimou. Claro, você é Selena Cartwright, ele disse. Não era uma pergunta. Como você, eu li seu trabalho, sua análise da influência pré-rafaelita no surrealismo moderno. Foi competente. Vindo dele, competente soava como genial. Você leu minha tese. Eu estava considerando comprar a Vidian Gallery no ano passado. Eu fiz minha devida diligência em sua equipe curatorial. Você foi a única com um pensamento original. Patricia foi uma tola por deixá-la ir. A mente de Celine estava girando. Gregory Preston sabia o nome dela. Havia lido a tese dela. Tenho que ir, ele disse, a máscara de indiferença educada voltando a cobrir suas feições. Eles estão leiloando uma estátua muito feia pela qual se espera que eu pague demais. Ele fez uma pausa com a mão no bolso. Ele tirou um cartão de visita simples e de papel pesado. Você não deveria estar aqui, Celine Cartwright. Não assim, ele entregou o cartão em sua mão. Meu assistente, Robert, estará esperando sua ligação. Temos uma posição aberta. Chefe de aquisições para minha coleção particular. A entrevista é segunda-feira, 9h. Eu não se atrase, ele disse. E com isso, o homem mais poderoso da sala se foi, misturando-se de volta à multidão, deixando Celine Cartwright sozinha no átrio, segurando um cartão de visitas que parecia mais pesado do que a bandeja de champanhe. Ela olhou para o cartão. Gregory Preston, CEO, Preston Enterprises. E no canto, um RJ manuscrito e um número de telefone. Ela olhou para o salão principal. Mark ainda ria alheio. Ele a chamou de mercadoria danificada. Selena guardou o cartão no bolso de seu uniforme, a borda afiada pressionando suas costelas. Ela pegou uma bandeja de pratos sujos, mas suas costas estavam mais retas. Seus sapatos não pareciam apertar tanto. Ela não era papel de parede. Ela era uma anomalia, e ela tinha uma entrevista. A Preston Enterprises não era um edifício. Era uma declaração, uma torre imponente de 90 andares de vidro preto e aço que parecia absorver a luz do sol em vez de refleti-la.
O reflexo de Selene olhou de volta para ela do chão de mármore polido do lobby. Uma mulher em seu único terno decente, uma mistura de lã cinza que ela havia comprado para sua última entrevista na galeria 2 anos atrás. Parecia uma fantasia. Ela checou o relógio. 8h58 da manhã. Selene Cartwright, ela anunciou à recepcionista que parecia mais uma modelo de um filme de ficção científica em um elegante vestido cinza prateado. O Sr. Preston está esperando por você. Na evento de 4º andar, o Sr. Johnson irá acompanhá-la. O Sr. Johnson, era o homem do cartão. Ele era alto, impecavelmente vestido e completamente ilegível. Ele não disse uma palavra, apenas a conduziu a um elevador particular. A viagem foi silenciosa e tão rápida que seus ouvidos estalaram. O 4º andar não era um escritório, era um cofre. As paredes eram de um cinza museu suave. A iluminação era sutil e o ar estava parado. Não havia mesa, apenas uma área de estar e uma única parede enorme vazia e arte por toda parte. Esculturas, pinturas e artefatos que faziam as mãos de Selene coçarem com a necessidade de conhecê-los. Gregory Preston estava em pé junto à janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas, olhando para a cidade. Ele parecia, Selena pensou, um general inspecionando um campo de batalha. Senhorita Cartwright, você é pontual. Detesto atrasos. Ele se virou. Robert, obrigado. Isso é tudo. R.J. assentiu e desapareceu tão silenciosamente quanto apareceu. Eu, Sr. Preston, Selena começou, seu discurso ensaiado morrendo em seus lábios. Aquilo, ele disse, ignorando-a, é uma The Cunning Woman Vu de 1953. Ele era famoso por ser brutal com suas pinturas. Ele pintava, raspava e repintava. Ele acreditava no vislumbre, no momento de clareza após o caos. Fale-me sobre isso. Selene olhou para a pintura. Era um corte caótico de rosas e amarelos. É visceral, ela disse, sua voz encontrando seu tom. A maioria das pessoas foca na agressão, na misoginia, mas acho que elas perdem o ponto. Ele não estava pintando uma mulher. Ele estava pintando o ato de pintar. A frustração, o desejo, o fracasso da tinta em capturar a ideia. Não é um retrato. É uma confissão. Gregory ficou em silêncio por um longo momento. Ele apenas a observou. Competente, ele disse novamente. E aquilo ele gesticulou para uma tela menor em uma moldura simples. Era uma paisagem quieta e melancólica das terras altas escocesas. Uma obra de período intermediário de Anne Finlay. Selene disse instantaneamente. É pouco conhecida. Ela foi ofuscada por seus contemporâneos masculinos. Mas seu uso de impasto para capturar a umidade do ar? Ninguém o fez melhor. Não é apenas uma paisagem, é uma temperatura. Você pode sentir o cheiro da chuva. Você está correta, ele disse. Também é uma falsificação. Selena piscou. O quê? É uma falsificação. Muito, muito boa. Eu a comprei na semana passada junto com a verdadeira, que está em meu cofre. Eu queria ver se minha equipe conseguiria distinguir a diferença. Eles não conseguiram. Eles fizeram análise espectral, datação de pigmentos, tudo perfeito. Mas você, ele se aproximou. Você não analisou a pintura. Você analisou a intenção. Você viu a única coisa que o falsificador não conseguiu replicar. A temperatura, Selene sussurrou. A alma, Gregory corrigiu. A análise espectral disse que era real. Seu instinto disse que estava se esforçando demais. Grande parte do mundo da arte é construída sobre mentiras. Sim, senhorita Cartwright. Sobre o que as pessoas dizem que é valioso. Sobre homens como seu ex-marido, que derivam seu valor do que os outros pensam. Ele caminhou até a grande parede vazia. É aqui que minha mais nova da aquisição deveria ter sido pendurada. Um tríptico de Francis Bacon. Minha equipe atrapalhou o leilão.
Eles foram superados por um gerente de fundos de hedge de 20 anos que queria uma peça de conversa para sua cobertura. Ele se virou para encará-la. Sua entrevista acabou, senhorita Cartwright. Você agora é a chefe de aquisições para minha coleção particular. Seu salário é o triplo do que a Vivian lhe pagava. Você terá um orçamento ilimitado de aquisições, um apartamento corporativo no Upper West Side e uma mesada para roupas. Espero que você a use. Celine estava sem palavras. Eu não. Por quê? Porque você é a única pessoa que conheci em uma década que consegue distinguir entre uma confissão e uma mentira, e porque detesto ser superado. Ele se aproximou dela e por um segundo ela se sentiu como um coelho em uma armadilha. Isso não é um emprego, senhorita Cartwright. É uma armadura. Sua vida como você a conhecia acabou. De agora em diante você não é Celine a barista. Você não é Celine a ex-esposa. Você é a senhorita Cartwright, minha agente. Você é uma fortaleza, minha fortaleza. Você será educada. Você será implacável. E você nunca, jamais os deixará ver você manchar suas roupas. Quem são eles? Celine perguntou. Sua voz tremendo. Todos, ele disse. Ele entregou a ela um cartão de crédito preto, impossivelmente pesado. Robert a levará ao seu novo apartamento. Sua vida antiga está embalada. Minhas pessoas foram muito eficientes. Você empacotou meu apartamento. O aviso de despejo era desagradável. Nós acertamos seu aluguel. Você começa lá amanhã. Sua primeira tarefa, ele disse, um brilho perigoso em seus olhos, é encontrar-me um bacon melhor. E eu quero que você supere pessoalmente o gerente do fundo de hedge para obtê-lo. Celine saiu da Preston Enterprises 2 horas depois. Ela estava em um transe. Robert havia lhe mostrado o apartamento. Era um apartamento de 3 quartos pré-guerra, mobiliado com um gosto esparso e elegante, que era tanto bonito quanto frio. Seus poucos pertences gastos estavam em uma caixa no closet. Ela parou na rua, o Amex preto parecendo quente em sua mão. Ela era, para todos os efeitos, uma nova pessoa. Um familiar carro executivo preto parou na calçada e Celine instintivamente recuou. Mark Denton saiu, ajeitando a gravata. Ele estava, ela percebeu, entrando no prédio da Preston. Ele deve ter uma reunião. Ele a viu. Seu rosto, por uma fração de segundo, era uma máscara de pura confusão. Celine, ele disse como se ela fosse um fantasma. O quê? O que você está fazendo aqui? Você está limpando este prédio agora? Eu pensei que você fosse melhor do que isso. A velha Celine teria encolhido. A velha Celine teria escondido a mancha de café e pedido desculpas por existir. A nova Celine simplesmente olhou para ele. Ela deixou seu olhar viajar de seus sapatos brilhantes para seu sorriso arrogante. Ela não disse uma palavra. Ela apenas levantou a mão, não em um aceno, mas como um sinal. Um táxi amarelo, como se invocado por magia, freou bruscamente. Celine entrou. Ela olhou para Mark, que ainda estava parado na calçada, com a boca ligeiramente aberta. Tenha um bom dia, Mark, ela disse. E sua voz era tão suave e fria quanto o mármore no lobby que ela acabara de deixar. O táxi entrou no trânsito, deixando-o parado em seu rastro. Foi a primeira pequena vitória, e teve um gosto mais doce do que qualquer café que ela já havia servido. 6 meses se passaram, 6 meses de semanas de 80 horas voando para Paris, para uma reunião de café da manhã, e estando em Hong Kong no jantar. Selena aprendeu a dormir em aviões e a negociar em 4 idiomas. Ela aprendeu que uma mesada para roupas não era uma sugestão, era um uniforme. Ela agora possuía mais sapatos que custavam 4 dígitos do que tinha há 6 meses em dólares em sua conta bancária. Seu cabelo estava cortado em um bob afiado e elegante. Seu guarda-roupa era uma coleção de sedas e cachemires em tons de preto, cinza e azul marinho. Ela era, como Gregory havia exigido, uma fortaleza, mas ele a havia subestimado. Ela não era apenas uma fortaleza. Ela era uma arma.
Ela não havia apenas encontrado um bacon melhor para ele. Ela havia encontrado o bacon perdido, uma peça que se dizia ter sido destruída em um incêndio. Ela a rastreou até o cofre particular de um bilionário japonês desgraçado. E em uma guerra de lances silenciosa de 48 horas, ela não apenas superou o gerente do fundo de hedge, ela faliu seu novo fundo de arte. Gregory quase sorriu. O relacionamento deles era intenso, forense e completamente desprovido de romance. Era um encontro de duas mentes muito afiadas. Eles discutiam não sobre sentimentos, mas sobre valor. Não me diga o que é popular, Celine. Ele havia latido para ela durante uma chamada de vídeo. Posso contratar um adolescente com uma conta no Instagram para isso? Diga-me o que importa. Diga-me o que ainda importará daqui a 100 anos. Ela retrucou. E estou lhe dizendo que este escultor desconhecido de Berlim importa. Seu trabalho não é popular. É verdade. E se você não consegue ver isso, você não é um colecionador. Você é apenas um acumulador muito rico. A linha ficou em silêncio. Ela pensou que estava demitida. Compre toda a sua coleção, Gregory disse e desligou. Ela não tinha visto Mark. Ela não tinha tido tempo. Sua antiga vida parecia um pesadelo, uma história que havia acontecido com outra pessoa até a noite do leilão de inverno da Sotheby's. Ela estava lá para adquirir um pequeno e perfeito Vermeer. Gregory estava pela primeira vez presente com ela. Ele odiava leilões, mas esta era uma jogada importante. Selena estava no salão, elegante em um vestido verde esmeralda escuro, sua presença impondo um respeito tranquilo. O leiloeiro a conhecia. Os donos de galerias a temiam. Ela era a senhorita Cartwright. E então ela ouviu. Mark, ele estava parado com Tinsley Latimore perto dos impressionistas. Tinsley estava radiante. Mas Mark parecia com medo. Ele estava rindo muito alto, bebendo champanhe muito rápido. Ele a viu. A risada morreu em sua garganta. Ele não viu a barista manchada de café. Ele viu uma mulher em um vestido de $10.000 com pele que brilhava de faciais caros e uma aura de poder intocável. Ele viu Gregory Preston, o próprio dragão, se inclinar e sussurrar algo em seu ouvido. E ele viu Celine rir e balançar a cabeça como se fossem iguais. Tinsley sussurrou. Meu Deus, é a Celine? O ciúme de Mark era algo fisicamente sufocante. Era branco quente e imediato. Isso não era possível. O universo havia cometido um erro. Ele esperou até que Gregory tivesse se afastado para atender uma ligação. Então ele a atacou. Ele a encurralou no bar. Bem, Selena. Ele arrastou as palavras, sua voz grossa com uma mistura de champanhe e malícia. Uma grande melhoria. Deixe-me adivinhar. Você é a personal shopper dele. Ou é um arranjo mais pessoal? A picada do insulto era familiar, mas desta vez não atingiu. Selena olhou para ele, não com raiva, mas com um tipo de pena distante. Ele era tão pequeno. Olá, Mark. Tinsley. Ela disse, sua voz um contralto baixo e suave. Que bom vê-los. Não. Me dê um olá, Mark. Ele estalou. O que é isso? Com quem você está? Como você entrou aqui? Estou aqui pelo Vermeer, Celine disse, tomando sua água com gás. Lote 42. E você está em minha luz. Não ouse, ele sibilou, agarrando seu braço. Não ouse me desprezar. Eu sei quem você é. Você não é nada. Você é apenas uma garota do subúrbio que teve sorte. Selena não se encolheu. Ela não se afastou. Ela apenas olhou para a mão em seu braço até que os dedos de Mark, como se queimados, recuaram. Você está enganado, Mark, ela disse, sua voz perigosamente quieta. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou a pessoa que acabou de comprar a pintura da qual você se gabava no lobby. Aquela que o pai de Tinsley queria para o aniversário dele. Eu a comprei esta tarde do negociante dele antes mesmo de ir a leilão. O rosto de Mark ficou branco. Agora, se me dá licença.
Selena disse, dando a ele um pequeno sorriso afiado que ela havia aprendido com Preston. Eu tenho um lance a fazer. Ela se virou e se afastou, as costas retas, os saltos clicando no chão polido. Mark ficou furioso, as mãos cerradas. Tinsley viu Selena ir, os olhos arregalados. Ela olhou para o rosto furioso e manchado de Mark. Pela primeira vez, ela não estava olhando para um partido. Ela estava olhando para um passivo. Mark, Tinsley disse, sua voz de repente tão fria quanto o gelo em seu copo. Você está fazendo uma cena, e você derramou champanhe em sua jaqueta. Celine ganhou o Vermeer. O levantamento da placa não durou nem 3 minutos, quando o leiloeiro disse, vendido a Sra. Cartwright. Uma discreta onda de reconhecimento percorreu a sala. Ela era uma criadora de reis, ou pelo menos a mão de um rei. Gregory a esperava em seu escritório, embora fosse depois da meia-noite. Uma tempestade chicoteava as janelas do 9º andar. Ele te tocou, Gregory disse. Não foi uma pergunta. Estou bem, Gregory. Não foi nada. Não foi nada. Foi uma agressão. Eu o mandarei remover. Não, Celine disse. Ele não vale a energia. Ele é patético. Ele está se autodestruindo. Além disso, ela disse, permitindo-se um pequeno e sombrio sorriso. Acho que eu lidei com isso. Você lidou, Gregory disse, virando-se da janela. Ele estava de mau humor. Você o envergonhou, o que, infelizmente, tornou minha própria vida mais difícil. O que você quer dizer? Gregory caminhava pelo escritório. Denton tem estado, nos últimos 3 meses, sussurrando no ouvido de seu novo futuro sogro, Thomas Latimore. Ele convenceu o velho de que eu sou um saqueador corporativo, uma ameaça ao seu precioso legado familiar. O pai de Tinsley, Selena disse, as peças se encaixando. Latimore Shipping, o mesmo. Gregory parou e pegou um pesado decantador de cristal. Latimore é um homem pequeno que herdou uma grande empresa. Ele pensa que é um tubarão, mas é apenas uma rêmora. Ele está bloqueando minha aquisição do Westside Freight Terminal, uma peça crucial do meu novo corredor logístico. Ele está usando suas conexões políticas para bloquear a licença de zoneamento. É uma jogada de má-fé, idiota, que custará à cidade milhares de empregos. Mas ele está fazendo isso. Por quê? Porque seu ex-marido disse a ele para fazer. Porque Mark Denton, em sua raiva patética e ciumenta, convenceu Thomas Latimore de que esta é uma guerra pessoal, que estou tentando destruí-lo, que eu roubei você. Selena sentiu um calafrio. Isso é por minha causa. É porque ele é um parasita, Gregory corrigiu, sua voz afiada. Mas ele me deu uma ideia. Ele colocou o decantador com um baque pesado. A tempestade lá fora rugia. Latimore é um tolo do velho mundo. Gregory disse, seus olhos em chamas com um cálculo frio e repentino. Ele respeita apenas 2 coisas, dinheiro e família. Ele pensa que sou uma máquina. Ele não consegue entender minha vida pessoal. Então, ele não consegue encontrar uma fraqueza. Ele não consegue prever meus movimentos. Ele pensa que este terminal de carga é apenas negócio. E não é. É tudo, Gregory disse. Mas ele precisa acreditar que é pessoal. Agora, ele pensa que estou obcecado por Mark. Seu golpe no leilão esta noite confirmou seus piores medos. Ele pensa que estou usando você para atingir Denton. Mas você não está, Selena disse, embora uma ponta de dúvida tenha entrado em sua mente. Meus motivos são irrelevantes, Gregory disse. A percepção de Latimore é tudo o que importa. E vamos dar a ele uma nova percepção. Vamos dar a ele uma fraqueza que ele possa entender. Ele se virou para encará-la, sua expressão ilegível. Thomas Latimore e sua esposa estão sediando o baile anual de preservação em 2 semanas. É o evento indiscutível da temporada. Seu ex-marido e sua noiva estarão em destaque na mesa principal. Latimore fará um discurso. E você quer que eu vá? Selena perguntou. Para superá-lo em um centro de mesa.
Não, Gregory disse. Eu nunca compareço a essas coisas. São um desperdício grotesco de tempo. Mas este ano vamos comparecer e não vamos apenas comparecer. Ele fez uma pausa, deixando o peso do momento assentar. Latimore precisa ver que eu não sou um saqueador corporativo. Sou um construtor de dinastias. Ele precisa ver um lado meu que ele não pode prever. Ele precisa ver que estou estabelecido, que não sou uma ameaça. Sou um aliado. Ele precisa de uma fraqueza para explorar. Eu não entendo, Selena disse. Que fraqueza? Gregory olhou-a diretamente nos olhos, seu olhar tão intenso que era quase um golpe físico. Preciso chacoalhá-lo, Celine. Preciso quebrar o cérebro de Mark Denton. Preciso entrar naquele salão de baile e parar a música. E como fazemos isso? Nós não fazemos, Gregory disse. Eu faço com minha parceira. Gregory, o que você... A voz de Gregory Preston baixou para um sussurro. Uma noiva. Celine recuou como se ele a tivesse agredido. Uma noiva? Sim, isso é insano, ela disse, a voz tremendo. Isso não está na minha descrição de trabalho. Este não é um trabalho, Celine. Você mesma disse. Você não é minha funcionária. Você é minha agente. Esta é uma operação. Pense nisso. Pense na lógica. Ele começou a andar novamente. O predador de volta ao seu elemento. Mark Denton. Ele vê você como sua propriedade descartada. Ele não suporta que você tenha sucesso. Mas ele pode computar isso. Ela é sua funcionária. Ela é sua amante. Blá, blá, blá. Ele pode arquivar isso. Mas isso, você e eu juntos como uma união, é a única coisa que ele não pode computar. Isso destrói toda a sua visão de mundo. Isso prova que ele nunca esteve no jogo. E Latimore? Selena perguntou, tentando manter a voz firme. Latimore vê isso e fica aliviado. Gregory disse. Preston não é um lobo. Ele é um homem. Ele está apaixonado. Ele está construindo uma casa. Ele não é uma ameaça. Ele é um potencial parente. Tolos do velho mundo amam um casamento. É o único negócio que eles entendem. Ele vai parar de me ver como um rival e começar a me ver como um igual. O bloqueio de zoneamento irá evaporar. Então você quer mentir? Selena disse categoricamente. Eu quero vencer, ele retrucou. Não estou pedindo um casamento de verdade. Estou pedindo uma performance e um noivado de 6 meses. Seremos a conversa da cidade. Seremos nauseantemente felizes em público. Levaremos este último acordo adiante e, em seguida, teremos uma separação amigável e tranquila. Eles perceberam que eram melhores como colegas. A imprensa vai devorar isso. E o que eu ganho com isso? Selena perguntou, cruzando os braços. Além da humilhação de ser seu adereço. Humilhação? Gregory zombou. Você será a mulher mais poderosa de Nova York. Mas eu sei que você não se importa com isso. Ele parou na frente dela. O contrato. É seu. Que contrato? O da antiga Galeria Vidian. O aluguel está para vencer. Eu comprarei o prédio. Eu comprarei o prédio inteiro e darei a você a galeria. Não como um empréstimo, como um presente. A coleção Cartwright. Totalmente dotada. Sem parceiros, sem conselho, sem supervisão. Suewan. 6 meses de uma mentira por uma vida inteira de verdade. Sua verdade. Seu trabalho. Seu nome acima da porta. Era tudo o que ela sempre quisera. Uma galeria própria. O nome Cartwright. Não como ex-esposa, mas como curadora. Mas era um pacto com o diabo. Era usar as mesmas táticas de manipulação e mentiras que Mark havia usado. Ela olhou para Gregory, para este homem poderoso, brilhante e profundamente solitário. Ele via o mundo como um tabuleiro de xadrez e ela era sua peça nova favorita. Eu faço, ela disse. O rosto de Gregory piscou com: seria alívio? Bom, Robert terá os contratos prontos. Não, Selene interrompeu, sem contratos. Gregory congelou. O quê? Você quer confiar em mim como sua noiva? Então confie em mim. Não farei isso pela galeria.
Ganharei a galeria com o salário que você já me paga. Comprarei aquele prédio de você um dia. Então por quê? Faço isso com uma condição, Selena disse, invadindo seu espaço pessoal. Fazemos isso do meu jeito, não como sua noiva quieta, sorridente e ornamental, mas como sua parceira, como sua igual. Se eu vou ser sua fraqueza, então serei a fraqueza mais perigosa, imprevisível e cara que você já teve. Terei opiniões. Discutirei com você em público. Farei você trabalhar para isso. E você me dirá a verdade sobre tudo. Sem mais jogos, sem mais peças em um tabuleiro, parceiros. Ou o acordo está desfeito. Gregory ficou em silêncio por um minuto inteiro. Ele a encarou e, pela primeira vez, sua máscara de comando havia sumido. Ele parecia surpreso. Ele esperava que ela negociasse o preço. Ela estava negociando o princípio. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo seu rosto, o primeiro que ela já havia visto. Parceiros, ele concordou. Ele estendeu a mão. Selena não a pegou. Não seja ridículo, Gregory. Se eu sou sua noiva, é melhor você aprender a me beijar. E antes que ele pudesse reagir, ela colocou a mão na nuca dele, puxou-o para baixo e o beijou com força. Não foi um beijo romântico. Foi um beijo de selamento, de marcação. Tinha gosto de um acordo de $1 bilhão. Ela se afastou. Agora, ela disse, sua voz rouca, vá me comprar um anel e faça-o visível. O noivado não foi anunciado. Foi detonado. No dia seguinte, Selena foi vista almoçando com Gregory no Lamville. Isso, por si só, era um item da página 6. Mas foi o anel que parou o trânsito. Não era um diamante. Era um rubi sangue de pombo impecável de 30 quilates, cercado por diamantes negros. Era uma declaração. Era um saia do meu caminho. A manchete saiu na manhã seguinte. Uma foto borrada de sua mão contra a dele. O rubi de Preston. Mulher misteriosa de bilionário ostenta uma joia. Mark Denton viu o jornal. Ele riu. Ele o jogou pelo quarto. É uma falsificação, ele gritou para Tinsley. Tem que ser. Ele nunca não com ela. Ela é mercadoria danificada. Ela está enganando ele. Tinsley, no entanto, estava em silêncio. Ela estava olhando para a foto, para a forma como a mão de Gregory Preston estava possessivamente descansando na de Selene. Ela estava olhando para uma mulher que em 6 meses havia passado de uma mancha de café para um rubi, e Tinsley estava, pela primeira vez, profunda e verdadeiramente assustada. A noite do baile de preservação estava fria e clara. Toda a fachada do Metropolitan Museum of Art estava iluminada em ouro. Dentro do grande salão havia um mar de cristal, diamantes e dinheiro antigo. Mark Denton estava na mesa principal ao lado de Tinsley e seu pai, Thomas Latimore. Mark estava em seu 3º copo de champanhe, e a orquestra ainda nem tinha terminado de afinar. Ele estava um destroço. Os rumores do noivado de Preston haviam sido um tormento. Ele passou a última semana ligando para todos que conhecia, tentando obter confirmação, apenas para ser recebido com um silêncio educado e de pena. Ele não vem, Mark disse a Latimore com uma falsa e retumbante confiança. Preston nunca vem a essas coisas. Ele é um fantasma. Toda aquela história de noivado, uma armação, um golpe de relações públicas, ele está tentando nos assustar. Ele não é nada. Thomas Latimore apenas grunhiu e verificou seu relógio. Ele parecia preocupado. Este bloqueio de zoneamento parecia uma boa ideia, uma forma de mostrar que a Latimore Shipping ainda tinha dentes. Mas agora ele se sentia exposto. A orquestra terminou de afinar. A conversação no salão diminuiu à medida que o anfitrião da noite, o prefeito, subiu ao pódio. Senhoras e senhores, o prefeito começou. Bem-vindos! Estamos tão emocionados em ver tantos generosos. E então as grandes portas do salão se abriram. A música não parou, mas a conversação sim, completamente. Gregory Preston,
entrou no salão de baile. Ele nunca comparecia a essas coisas. Ele era um mito. E em seu braço estava Selene Cartwright. Ela não estava de preto. Ela não estava de cinza. Ela estava em um vestido de veludo azul meia-noite que lhe parecia beber a luz. O rubi em sua mão era um respingo de sangue contra o tecido escuro. Ela não era bonita. Ela era incandescente. Ela não era uma fortaleza. Ela era uma rainha. Ela parecia poderosa. Ela parecia aterrorizante. E ela parecia, acima de tudo, que pertencia. Eles não andaram. Eles processaram. Todos os olhos na sala, todo banqueiro, todo político, toda socialite estavam sobre eles. Na mesa principal, a taça de champanhe de Mark Denton escorregou de seus dedos e se estraçalhou no chão. Tinsley empalideceu. Thomas Latimore parecia ter acabado de ver as duas pessoas mais poderosas da cidade, e ele a via. Gregory e Celine não foram para uma mesa. Eles ficaram de pé, uma fila de recepção se formando ao redor deles. O prefeito, no meio do discurso, realmente parou de falar, deu uma risada nervosa e disse: E uma muito especial boas-vindas ao Sr. Gregory Preston e à senhorita Selene Cartwright. Que bom tê-los. Os aplausos foram estrondosos. Mark não aguentou. Ele estava bêbado e furioso. Esta era a noite dele. Ele esperou até que Gregory estivesse preso em uma conversa com um senador. Ele viu Selene momentaneamente sozinha, olhando para uma pintura. Ele atacou. O que é isso? Ele sibilou, agarrando seu braço, o mesmo braço do leilão. Selena se virou. Seu rosto estava frio. Me solta, Mark. Que tipo de jogo é esse? Mark zombou, sua voz alta o suficiente para virar cabeças. As pessoas estavam observando. Você dormiu com ele para isso? Por um vestido? Por um anel? Eu sabia que você estava desesperada, Selena. Mas isso é patético. Você está se envergonhando, Selena disse, sua voz baixa. Estou me envergonhando, ele riu. Um som selvagem e agudo. Você é a que está em exibição. Ele está zombando de você. Ele se cansará de você em uma semana. Ele vai te jogar fora, assim como eu fiz. Ele zombou de sua ex por estar sozinha. Não é essa a história. Mas ele não sabe o que você é, Celine. Você é uma aproveitadora. E uma pequena manchada de café. Uma mão grande e poderosa pousou no ombro de Mark. O aperto foi tão forte que Mark estremeceu e sua mão caiu do braço de Selena. Gregory Preston estava atrás dele. Seus olhos não estavam com raiva. Eles estavam mortos. Eram os olhos de um tubarão que acabara de sentir o cheiro de sangue. Basta, Denton, Gregory disse, sua voz um barítono baixo e agradável, que de alguma forma cortou todo o salão. A sala ficou em silêncio. Mark, encorajado pelo champanhe, virou-se para ele. Fique fora disso, Preston. Isso é entre mim e minha você não é nada, Gregory disse. Você está bêbado. Você está barulhento. E você está acabado. E você, Mark, apontou um dedo para o bilionário. Você acha que venceu? Você acha que pegar minhas sobras te faz um homem? Você está com ela. Ela não é nada. Ela é uma barista acabada e solitária. Ela é mercadoria danificada. O silêncio na sala era absoluto. Selena não se moveu. Ela apenas observou Mark assinar sua própria certidão de óbito. Gregory Preston sorriu. Foi um sorriso frio, devastador e bonito. Ele olhou para a multidão, então para Mark. Ele gentilmente pegou a mão de Selena. Ele zombou de sua ex por estar sozinha, Gregory disse, sua voz clara e penetrante, silenciando toda a sala. Ele estava repetindo as palavras de Mark, transformando-as em uma proclamação. Ele olhou para Selena, seu olhar suavizando, um olhar de algo tão profundo que fez seu coração parar até que um bilionário pegou sua mão. Ele levantou a mão de Selena, aquela com um impossível anel de rubi.
Ele a virou e beijou seus nós dos dedos e a chamou de sua noiva. A última palavra atingiu a sala como um trovão. Noiva. A cabeça de Selena virou-se para ele. Noiva. Esse não era o plano. O plano era a noiva. O plano era 6 meses. O rosto de Mark desabou. Ficou de vermelho para branco, para um cinza manchado e doentio. A humilhação foi total. Foi uma execução pública. Tinsley Latimore caiu em lágrimas. Seu pai, Thomas, levantou-se derrubando sua cadeira e saiu direto do salão de baile. Sua reputação, sua empresa, tudo estava ligado a este circo, esta exibição pública e vulgar. Gregory se inclinou, seus lábios roçando o ouvido de Celine. A licença de zoneamento será aprovada até às 9h da manhã de amanhã. Então ele sussurrou algo que só Mark podia ouvir. O acordo Latimore está morto, Denton. Você exagerou. E Mark, Gregory disse, puxando Celine para perto de si. Ela nunca foi mercadoria danificada. Você era apenas um comprador muito, muito ruim. Gregory ergueu seu copo para a sala atônita. Um brinde, ele disse à minha noiva. E ele beijou Selena ali mesmo, na frente de todos, enquanto os flashes de 100 celulares disparavam, selando o destino deles e o fim de Mark. A repercussão foi imediata. A capa do New York Post no dia seguinte era uma foto de página inteira do beijo com a manchete A Noiva de Preston. O subtítulo, Noivado chocante de bilionário humilha X. Até às 9 da manhã, a licença de zoneamento para o Westside Freight Terminal foi aprovada. Até às 10 da manhã, Thomas Latimore havia ligado para Gregory, profusamente apologético, e ofereceu-se para vender-lhe o terreno contestado. Gregory recusou. Até o meio-dia, as ações da Latimore Shipping estavam em queda livre. Thomas Latimore, em pânico, demitiu o homem responsável pelos danos à reputação de sua família, Mark Denton. Tinsley Latimore mandou sua assistente entregar o anel de noivado no escritório de Mark em uma pequena e insultante caixa FedEx. A nota dentro dizia: Você é um passivo e você é patético. Mark ficou sem nada, sem emprego, sem noiva, sem perspectivas. Ele foi colocado na lista negra. Ninguém contrataria um homem que tão publicamente tentou enfrentar Gregory Preston e perdeu. A última vez que alguém o viu, ele estava em um terno amassado, olhando para a Preston Tower, seu rosto uma máscara de raiva e arrependimento. Ele era, em todos os sentidos da palavra, sozinho. Ele era mercadoria danificada. A viagem para a casa do baile, no silencioso e forrado de veludo banco de trás do Bentley de Gregory, estava cheia de palavras não ditas. Selena foi a primeira a falar. Sua voz estava firme. Noiva. Gregory estava olhando pela janela, as luzes da cidade piscando em seu rosto. Foi uma escalada necessária. Uma escalada necessária, Selena repetiu. Você percebe a diferença entre noiva e noiva, não é? Um é uma negociação, o outro é uma fusão. O acordo dependia da percepção de Latimore. Gregory disse, virando-se para encará-la. Ele é um tolo do velho mundo. Noiva é temporário. Noiva é uma dinastia. Foi a jogada correta. Foi a jogada correta, ela disse para o acordo. Então o acordo está feito. O contrato está completo. Sim, Gregory disse. O acordo Latimore está feito. Então, o noivado acabou, Selena declarou. Ela começou a tirar o pesado anel de rubi de seu dedo. Suponho que Robert terá o comunicado de imprensa sobre a separação amigável pronto até amanhã. O contrato é nulo, Gregory disse. O coração de Selena, por alguma razão estúpida e ilógica, afundou. Ela havia vencido. Ela havia vencido tudo. A galeria, sua liberdade, sua vingança. Então, por que parecia uma perda? Então ela disse, sua voz oca. Estou demitida. Não, senhorita Cartwright. Ele colocou a mão sobre a dela, impedindo-a de tirar o anel.
Sua pele estava quente. Você está sendo promovida. Selena olhou para cima, seus olhos encontrando os dele. A expressão de jogo havia sumido. O CEO havia sumido. Era apenas Gregory. Promovida a quê? Ela sussurrou. Chefe de humilhações públicas espontâneas. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Minha parceira em tudo. Ele pegou a outra mão dela, a que estava sem o anel. O calvário de Latimore foi apenas papelada, Selena. A galeria é sua. Isso sempre foi verdade. Mas isso, ele gesticulou entre eles. Esta é a verdadeira aquisição. Este arranjo entre nós, Gregory. Você mesmo disse. Foi, ele perguntou. Foi apenas negócio quando você defendeu aquele escultor de Berlim? Foi apenas negócio no leilão? Foi apenas negócio quando você me beijou no meu escritório e me disse para comprar um anel visível? A respiração de Selena engasgou. Eu não quero uma performance de 6 meses, Celine. Eu não quero um adereço. E eu não quero uma fortaleza. Ele olhou para ela, seu olhar tão cru e honesto que a desfez completamente. Eu quero uma parceira, uma de verdade. Aquela que não tem medo de me dizer que estou errado. Aquela que pode ver a alma nas coisas. Gregory, ela sussurrou. Isso é insano. Ou é a única coisa que já fez sentido? Você entrou naquele gala como uma garçonete. Você entrou no meu escritório como uma candidata, mas você entrou na minha vida como uma igual. Celine olhou para o homem à sua frente. Ele não era um bilionário. Ele era um homem, complicado, brilhante e tão solitário quanto ela havia sido. Eles eram 2 lados da mesma moeda rara. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Um de verdade. Minha entrevista, ela disse, sua voz brincalhona. O quê? Minha entrevista para ser sua noiva. Você disse isso na frente do prefeito. Eu estou te cobrando isso. Gregory parecia confuso. Celine, estou propondo. Eu sei, ela disse. E estou te dizendo. Minha entrevista é segunda-feira, 9 horas, meu escritório. E desta vez estou negociando. Gregory Preston a encarou por um longo momento. E então ele fez algo que ela nunca o tinha ouvido fazer. Ele jogou a cabeça para trás e riu. Não foi um estrondo como o de Mark. Foi um som profundo, caloroso, genuíno de pura alegria. Aguardo seus termos, Sr. Cartwright, ele disse, puxando-a para perto. Sra. Preston, ela o corrigiu. Meus termos são extensos. O carro seguiu noite adentro, carregando as 2 pessoas mais poderosas da cidade. E pela primeira vez em sua vida, Selene Cartwright não estava sozinha. Ela não estava danificada. Ela estava finalmente e completamente adquirida. E ela pensou enquanto ele a beijava novamente, ele também estava. E assim, o jogo estava montado. Selena havia entrado naquele gala como um fantasma, mas estava saindo como uma rainha em treinamento. A história da humilhação de Mark estava apenas começando, e o mundo não tinha ideia dos esforços que Gregory Preston faria para acertar as contas. O que acontece quando uma mulher sem nada a perder se une a um homem que tem tudo a ganhar? A repercussão será lendária. Não foi um passeio selvagem? Se você amou esta história, você sabe o que fazer. Esse botão de curtir não vai se esmagar sozinho. E minha equipe me diz que se você clicar em inscrever, ele envia uma minúscula onda de choque de alegria diretamente para o algoritmo. Não se esqueça de compartilhar isso com alguém que ama uma boa história de superação e deixe um comentário abaixo. Como você acha que era o rosto de Mark quando ele ouviu a palavra noiva? Eu te vejo no